Bom, vamos começar analisando esta questão, né, de direito constitucional da prova da OAB, acerca da condição jurídica do estrangeiro e dos nacionais no direito brasileiro. Assinale a opção correta. Muito importante observar que nós vamos analisar a opção correta. Letra A. A Constituição Federal dispõe expressamente sobre a possibilidade de expulsão do estrangeiro que praticar atividade nociva à ordem pública e ao interesse nacional, salvo se estiverem presentes simultaneamente os seguintes requisitos: cônjuge brasileiro e filho brasileiro dependente da economia paterna. No nosso direito, essa ideia ela é bem difundida, de forma que o examinador quis pegar o examinando, colocando uma situação jurídica que de fato existe no ordenamento jurídico. A questão está errada. Por que está errada? Está errada simplesmente pelo termo expressamente, na Constituição Federal não tem expressamente esta informação. O que acontece é que esta informação está na Lei 6.815, que é o Estatuto do Estrangeiro. Bom, a Constituição de 1946 tratou do tema e inseriu no corpo dela esta informação. Todavia, a Constituição brasileira de 1988 não tratou do assunto. Então, aqui tem alguns erros, A Constituição não fala nessa questão de cônjuge brasileiro, filho brasileiro dependente de economia paterna e etc. Isso é tratado na Lei 6.815, que nós vamos tentar mostrar para vocês. Veja só. Veja bem. O artigo 65 da Lei 6.815 de 1980 vai dizer o seguinte: artigo 65. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política e social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Parágrafo único. É passível também de expulsão o estrangeiro que, letra A, praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil. B, havendo entrado no território nacional com infração à lei, dele não se retirar no prazo que lhe for determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a deportação, ou seja, há uma preferência pela deportação. C, entregar-se à vadiagem ou à mendicância. Ou letra D, desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para o estrangeiro. O artigo 75 da mesma lei também é importante observar. Não se procederá à expulsão, 1. Se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira, ou 2. Quando o estrangeiro tiver, isso é que é importante observar, letra A, cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 anos. Ou, letra B,
filho brasileiro que comprovadamente esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente. E, por fim, o parágrafo 1º. Não constituem impedimentos à expulsão, à adoção ou reconhecimento de filho brasileiro superveniente ao fato que a motivar. E, parágrafo 2º, verificados o abandono do filho, o divórcio ou a separação, de fato ou de direito, a expulsão poderá efetivar-se a qualquer tempo. Bom, como a gente pôde observar, o Estatuto do Estrangeiro, né, Lei 6.815, é que trata do assunto, e não a Constituição expressamente, como a questão deixou claro, né? Bom, vamos agora passar para a letra B, né? Vamos analisar a letra B, então. Letra B. O Brasil, por ter ratificado integralmente o Estatuto de Roma, o Brasil, por ter ratificado integralmente o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, tem o compromisso de entregar ao tribunal os indivíduos contra os quais tenham sido expedidos pedido de detenção e entrega, mesmo que eles possuam originariamente nacionalidade brasileira. Bom, e agora, pessoal? A nossa legislação, inclusive a Constituição, no artigo 5º, inciso 51, né? No inciso 51 do artigo 5º, a nossa Constituição Federal diz que não se pode extraditar o brasileiro nato. Por outro lado, a nossa questão aqui está dizendo que se pode entregar um brasileiro nato para o Tribunal Penal Internacional. A questão está correta? Bom, analisando profundamente a questão, chegamos à conclusão de que a mesma está correta. Essa aqui é falsa, né? Já analisamos antes. A questão está correta. Por quê? Porque a extradição é diferente, né, da entrega. E aí, o que a gente tem no parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição? O parágrafo 4º do artigo 5º vai dizer o seguinte. Artigo 5º, parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Bom, gente, o Brasil manifestou adesão ao Tribunal Penal Internacional, de forma que a entrega de brasileiro nato é perfeitamente possível, de forma que, caso um brasileiro nato cometa um dos crimes previstos no Tratado de Roma, no Estatuto de Roma, ele pode ser entregue para ser julgado em Tribunal Penal Internacional. Aqui é importante fazer umas duas observações. Primeiro, a questão da diferença entre extradição e entrega. Ora, não há confundir extradição com entrega, porque a extradição ela ocorre a pedido de um Estado estrangeiro. Quando o indivíduo comete um crime em um Estado estrangeiro, esse crime tem que ser crime doloso, não pode ser crime culposo, né? O indivíduo comete um crime no território daquele Estado e foge para outro país. O país em que foi cometido o crime
pede a extradição do indivíduo para que seja julgado naquele país onde ele cometeu o crime. No caso, um Estado que pede, a entrega é pedida pelo Tribunal Penal Internacional e é baseado no Estatuto de Roma. Então é importante, muito importante, lembrar do Estatuto de Roma, tá? Quando estiver fazendo uma prova. Questão correta, vamos ler apenas para ficar mais claro o inciso 51 do artigo 5º da Constituição. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Bom, então, questão B correta, né? Como foram aduzidos os argumentos. Vamos observar agora por que a questão C e a questão D estão erradas. Os estrangeiros, questão C, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, são automaticamente considerados brasileiros naturalizados, independentemente de qualquer outra condição ou exigência. Bom, o que quebrou as pernas da questão foi o termo qualquer, aquelas palavrinhas que são extremamente perigosas. É importante observar que o artigo 12 da Constituição Federal, vejamos onde está aqui o artigo 12, para a gente fazer uma leitura, né? O artigo 12, inciso 2, a linha B. Olha só. Artigo 12, são brasileiros, né? 2. Naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, né? E sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, nessa questão aqui, há de se observar que eles têm que requerer depois de completados 15 anos, eles ainda têm que requerer a nacionalidade brasileira, né? E eles têm também que não ter condenação. Bom, esses são os requisitos: 15 anos, requerer e não ter condenação. Portanto, alternativa errada. Letra D. É vedada a extradição de nacionais, salvo em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, em terrorismo ou em crimes definidos em lei como hediondos. Bom, a questão de longe já está clara que é errada. Por quê? Porque está indo contra o texto da Constituição. A Constituição ela não coloca estas informações como os crimes de terrorismo ou crimes definidos em lei como hediondos. Não há isso na Constituição. Não se extradita uma pessoa com base em crime de terrorismo ou crimes hediondos. Para se extraditar uma pessoa, segundo a Constituição, primeiro, ele tem que ser naturalizado. O brasileiro nato jamais é extraditado. Então ele tem que ser naturalizado. Vamos para cá.
naturalizado, né? E ele tem também, ele deve ser naturalizado e ele pode ter cometido crime comum. Crime comum antes da naturalização. Ou seja, se ele cometer crime comum depois de naturalizado, ele não é extraditado. Ou a qualquer tempo, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nesses casos, só nesses casos, crime comum antes da naturalização e envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins a qualquer tempo, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Portanto, a questão está errada também. E assim a gente fica por aqui com mais essa questão de direito penal, de direito constitucional.